Se você divorciou no exterior e precisa regularizar aqui no Brasil, existe uma decisão que muda completamente o seu processo. Saber se seu caso resolve em cartório ou precisa ser homologado no STJ. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente qual é o caminho que você deve seguir, inclusive situações que confundem muita gente em relação a filhos e partilha de bens. Se você ficar até o final, você vai conseguir identificar corretamente qual é o caminho do seu processo. Eu trabalho há mais de 18 anos acompanhando brasileiros que precisam regularizar o divórcio no Brasil e chegam exatamente com as mesmas dúvidas. Meu caso, resolve em cartório ou precisa de passar pelo STJ? Antes de iniciar qualquer procedimento, é preciso identificar qual é o caminho, se é pelo cartório ou pelo STJ. Essa definição organiza o restante de todo o procedimento. Quando existem filhos menores envolvidos no divórcio, normalmente precisa de passar pelo STJ. Isso acontece porque existe decisão estrangeira relacionada a interesses de menores e precisa de passar pelo Ministério Público. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém observa. Muita gente pergunta, na época do divórcio, meus filhos eram menores, mas agora eles já são maiores de idade. Ainda preciso homologar no STJ? Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta. Porque o que define isso não é a idade do seu filho. Outro fator que leva o procedimento para homologação no STJ é a existência de partilha de bens na decisão estrangeira. Quando existe decisão ou acordo relativo a patrimônio, normalmente precisa de passar pelo STJ. Mas existe um detalhe importante. Nem sempre a partilha de bens aparece como divisão direta de bens. Mesmo quando não existe divisão de imóveis, divisão de contas bancárias, podem existir efeitos patrimoniais na sentença. E isso também pode exigir a homologação no STJ. Por exemplo, na Alemanha, existe uma situação muito comum. Quando ocorre o divórcio, pode haver divisão de direitos previdenciários entre o casal. Às vezes, é um valor pequeno, de 15 euros, que é transferido de um para o outro. Mesmo assim, é considerado um efeito patrimonial na decisão estrangeira. E por esse motivo, exige que esse procedimento seja homologado no STJ. Isso também acontece quando existe pagamento compensatório entre as partes, acordo financeiro homologado na sentença, transferência de valores entre os ex-cônjuges ou qualquer ajuste econômico decorrente do divórcio, mesmo que não exista partilha formal de bens. Se existe efeito patrimonial na decisão, precisa de passar pelo STJ. Até aqui você já consegue perceber que não é apenas a existência de bens no divórcio. Qualquer efeito financeiro na decisão estrangeira leva o procedimento para homologação no STJ. Esse é um ponto que mais confunde as pessoas que precisam de regularizar o divórcio. Agora vamos voltar àquela dúvida que eu mencionei no início do vídeo. Se na época do divórcio os filhos eram menores e agora eles já são maiores de idade. Mesmo que seus filhos já sejam maiores de idade, o procedimento precisa de passar pela homologação no STJ. Porque o que define o caminho não é a idade do seu filho, mas o conteúdo da sentença. Então quer dizer que se existe filhos maiores, o caminho é o cartório? Não necessariamente. Depende do que ficou decidido na decisão estrangeira. Ou seja, se na decisão estrangeira consta que tem filho, obrigatoriamente precisa de passar pelo STJ, independente da idade do seu filho. Existe outro fator que acelera bastante o procedimento: a participação do seu ex-cônjuge. Quando o procedimento precisa de passar pelo STJ, a carta de anuência costuma acelerar bastante esse procedimento. Sem essa anuência, o STJ vai pedir para citar ele no último endereço dele conhecido. E isso aumenta bastante o tempo que demora o seu processo. Agora existe um detalhe muito importante que quase ninguém conhece. Quando o caso pode ser resolvido no cartório, não é necessário a carta de anuência. Inclusive, em muitos casos, a própria pessoa pode conseguir resolver sem a participação de advogado. Muitas pessoas descobrem que poderia ter sido resolvido em cartório depois que iniciam com o processo no STJ. Por isso, identificar corretamente
qual é o caminho é o primeiro passo da homologação do seu divórcio. Preciso da assinatura do ex-cônjuge para homologar o divórcio no Brasil? Depende do caminho do procedimento. No STJ é necessário anuência, mas no cartório não é necessário essa anuência. Consulado brasileiro resolve a homologação de divórcio no Brasil? Não. O consulado não resolve a homologação do seu divórcio. Ou vai ser o STJ ou vai ser o cartório que faz a homologação do seu divórcio. Existe outro detalhe importante. No STJ, o procedimento é todo digital. Basta você enviar o PDF com a decisão. Mas no cartório, o procedimento precisa dos documentos originais. Esse ponto faz muita diferença para quem mora fora do Brasil. Se durante o divórcio existiam filhos menores, existiu a partilha de bens ou compensação financeira, normalmente é o STJ que faz a homologação. Por outro lado, se não existem filhos e nem bens, é o cartório que faz a homologação. E descobrir qual é o caminho faz toda a diferença no início do processo. Se já faz anos que eu me divorciei no exterior, ainda preciso homologar o divórcio no Brasil? Sim, porque a homologação não depende do tempo, depende da necessidade de produzir efeitos jurídicos no Brasil. Identificar corretamente qual é o procedimento, se é no cartório, se é no STJ, já no início do processo, é o passo mais importante para regularizar seu estado civil no Brasil, porque isso evita atrasos, retrabalhos com documentos e custos desnecessários logo no início do processo. Se você divorciou fora do Brasil, me diga em qual país que eu te explico qual é o caminho correto para o seu caso. Cada caso depende da análise do conteúdo da sentença. E esse detalhe faz toda a diferença no procedimento que você vai ter que fazer aqui no Brasil.